Olá, você que nos acompanha pela Opção Play, eu sou Augusto Diniz, jornalista do Jornal Opção, e hoje nós recebemos aqui na redação da Opção o deputado estadual Major Araújo, do PRP, que vem falar com a gente sobre o pacote, o projeto da reforma da Previdência dos Militares, que foi entregue ontem pelo presidente Jair Bolsonaro à Câmara dos Deputados em Brasília. Deputado, muito obrigado por vir aqui ao jornal, nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço, cumprimento também todas as pessoas que nos assistem, e toda a direção do Opção. Deputado, de forma geral, como é que o senhor viu esse projeto da Previdência, se é que a gente pode chamar de Previdência dos Militares? Esperava-se um corte maior de gastos, e a previsão ficou um pouco abaixo, ficou de 10,45 bilhões, porque há um corte de 97,3 bilhões, mas há um incremento aí com gratificações e aumento de vencimentos dos militares. Como é que o senhor viu esse projeto? Eu vejo com naturalidade. O que acontece com os militares? Os militares já vêm se sacrificando há muito tempo. A maioria dos direitos que são garantidos a outras carreiras, ou seja, do serviço público, seja do setor privado, não é garantido aos militares. Então, e além do mais, o militar ele não tem jornada definida. Por exemplo, a dedicação dele é integral, a disponibilidade dele é por 24 horas, todos os dias da semana. Ele pode ser convocado para prontidões, enfim. O militar ele atua em todas as crises que vier à memória que o Estado passar, epidemia, seja catástrofes naturais, os militares estão lá, faz a defesa do nosso território. Nós temos a maior área de fronteira do mundo. Então, quer dizer, com um efetivo diminuto. Então, assim, tem vários fatores que levam os militares a pleitearem. Bem, se nós vamos ter uma previdência quase semelhante à dos demais trabalhadores do Brasil, então tem que ter também uma contrapartida nisso. Nós temos que buscar alguns direitos que foram arrancados e até deixando o militar com uma remuneração até mais precária que os outros, para se tornar o nível salarial das Forças Armadas. Ele pede, por exemplo, aos militares estaduais. Então, assim, o que eles estão buscando é recuperar. Já que nós vamos dar essa cota de sacrifício, nós precisamos recuperar também, compensar isso de certa forma. Eu acho que foi natural. O problema é que perdeu tanto que agora para recuperar dá um grande impacto também. Mas a reforma em si não deixa de ser uma contribuição dos militares. Vale lembrar que militar, no mundo inteiro, isso eu assisti recentemente um debate de 3 especialistas sendo entrevistados numa emissora de TV fechada e a respeito de previdência. Todos eles concordam que militar tem uma situação diferente no mundo inteiro, não é só no Brasil não. Nós precisamos olhar lá fora, precisa ter um pouquinho de ser um pouco honesto com as matérias a respeito desse assunto, trazendo os exemplos lá de fora. Como é o militar americano, por exemplo, o sistema deles. E nós não estamos aqui inventando nada não. Então o militar ele não é chamada de previdência, é um sistema de proteção social, e esse sistema ele existe nos outros países. O que a gente está fazendo é só precisa adequar a questão do limite de idade para aposentadoria, está tendo um incremento de 5 anos a mais, o que está se praticando aqui é o que é praticado praticamente no mundo inteiro com relação a militares. Deputado, como é que o senhor viu essa alteração que foi apresentada no texto da Presidente da República à Câmara dos Deputados, de 30 anos de contribuição para 35, como o senhor citou? É uma transição, é uma mudança justa, com a transição aí de 17% para quem já está na carreira? Olha, eu vou falar, a gente já pensava assim, mas é igual eu falei, se você olhar qualquer especialista, se você olhar no mundo inteiro, o militar, a função do militar, seja policial militar, seja o militar das Forças Armadas, aliás, se tivesse lá no Congresso, eu já estaria trabalhando para incluir também os militares estaduais nessa proposta. Eles vão ficar de fora, eu não sei que regra ainda vai ser, pelo que eu vi até agora, me parece que essa regra é só para os militares das Forças Armadas.
mas eu trabalharia para incluir os militares estaduais. É impensável, você não consegue ver. O militar, em qualquer função militar, seja policial militar ou das Forças Armadas, ele depende de vigor físico. Tem muita charge na imprensa mostrando assim, um policial, acho que ninguém queria ser protegido por um policial com 60, 65 anos, como vai ser o trabalhador brasileiro. É impensável, não tem como. Bota uma farda num velhinho para você ver como é que fica a aparência. Sinceramente, ele depende de uma boa vista, ele depende de um vigor físico bom para cumprir sua missão, e chega em determinada idade ele não vai mais conseguir. Então, além do mais, o militar não se aposenta, né? Ele vai para a reserva. Assim é com os militares estaduais e com os militares das Forças Armadas também. Ele vai para a reserva e ele pode ser convocado novamente. Numa situação de guerra, por exemplo, ele pode ir. Mas aqui no Estado, alguns militares já foram convocados novamente para voltar para a ativa, sem remuneração. Ele volta, se ele for convocado, ele tem que cumprir a missão. Então ele vai para a reserva e ele só se aposenta de fato, que ele reforma já com uma idade já bem avançada, aqui em Goiás, 62 anos. Além dessa alteração que o texto propõe, né, e claro, a Câmara dos Deputados e o Congresso vão discutir de 30 anos de contribuição para 35, há também a questão da arrecadação, né, do desconto na folha do INSS, que hoje há o desconto de 3,5% para o Fundo de Saúde próprio dos militares, mais 7,5% de arrecadação, né, na folha, que vai subir para 10,5% no total de 14%. O senhor vê que esse sacrifício... Tem um incremento do cabo de soldado que não descontava, da pensionista que também não descontava, passa a descontar. Eu acho que é um incremento, é algo... Esse é um sacrifício necessário? É necessário, eu acho que é necessário. Eu acho que todo mundo tem que... A Previdência, seja ela qual for, precisa ser financiada. A gente admite que o militar ele não tem como permanecer na carreira até a idade que vai permanecer o trabalhador privado. Mas a gente admite também, eu particularmente defendo que a contribuição previdenciária é necessária, a contribuição previdenciária que financia parte da aposentadoria de todos eles, né? De todos nós, né? Eu também sou militar. Vale ressaltar que essa regra é só para militar federal. Os estaduais aqui em Goiás, por exemplo, nós temos a maior contribuição previdenciária do Brasil, em 14,25%, já desde 2012, que é esse percentual, e continuamos contribuindo com a ida para a reserva. Então, e a nossa pensionista também contribui com o mesmo valor. Nós não temos isso é para o militar federal. Mas acho que já é uma demonstração também de sacrifício por parte deles, militares, dos seus pensionistas. Ainda não há nada certo, essa reforma é só para os servidores federais, como o senhor bem disse, mas algumas negociações já começaram a existir de forma separada, isolada, com governadores, para que essa regra viesse de cima para baixo, do governo federal, e fosse adotada automaticamente nos estados. Isso ainda não está decidido. O senhor acha que seria o correto, a regra federal, a partir do momento, se de fato a reforma da Previdência for aprovada, independente do texto final que for aprovado, cair direto já para estados e municípios da forma que vier do Congresso? Eu penso totalmente diferente sobre Previdência. Eu acho que o que acontece? O Brasil tem dimensão continental, então eu ainda defendo o seguinte: a autonomia dos estados, inclusive para legislar sobre isso. Se eu fosse governador aqui, eu queria fazer talvez a minha própria lei aqui, elaborar a minha própria lei de previdência e aplicar de forma honesta, né, levando em consideração todos os fatores que envolvem a previdência. Por que eu falo isso? Porque tem determinados locais do Brasil que a previdência tinha que ser diferente, porque as condições que são oferecidas para o trabalhador, para o servidor público, por exemplo, elas são distintas. Você vai pegar o sul do Brasil, o nível, por exemplo, de
O problema é que as pessoas discutem previdência só por um ângulo, só com relação à contribuição e o tempo de contribuição, só. Aqui no Brasil o que vale é isso. Tem outros fatores que envolvem no cálculo da previdência e que em alguns estados do Brasil e algumas cidades principalmente, eles têm uma influência menor. Eu estou falando o seguinte: você acha que no cálculo da previdência aqui do Brasil, nesse déficit que foi criado, a violência não teve, por exemplo, influência? Quantos pais de família que perderam a vida e a mulher virou pensionista porque perdeu a vida, foi lá para o INSS e ganhou uma pensão fruto da violência? Quantos ficaram, talvez, paraplégicos, limitados e tiveram que aposentar prematuramente por causa da violência? E outros fatores, o estresse, as condições de trabalho, se isso não for fiscalizado, o sistema de saúde. Se o sistema de saúde for falho, isso vai ter um reflexo direto na previdência. Muitas pessoas vão aposentar prematuramente, o marido vai morrer de infarto, a mulher vai... Nós precisamos olhar todos esses fatores. E eu falo para você, aqui em Goiás não é igual no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, que eles têm uma qualidade de vida bem melhor do que a nossa. Essas questões todas influem em previdência. Se você for mergulhar na questão da previdência de fato, você vai ver que tem outros fatores que influem, que causaram esse déficit, e que o Brasil não está nem preocupado com isso. Então você vê lá o caso lá de Suzano, São Paulo, deixou pelo menos dois pensionistas vão ficar na conta do Estado por causa da violência. Essas questões são fatores que influenciam. Se você não cuida da saúde das pessoas também, você sobrecarrega a previdência. E o nosso sistema de saúde é horrível. Lá em Mato Grosso do Sul, eu tive uma experiência boa lá olhando, o governo do Mato Grosso do Sul, eu não me lembro quem era o governador da época, ele passou o Instituto de Saúde dos servidores, a direção do sistema de saúde lá, da autarquia que cuida da saúde dos servidores, que é o nosso IPASGO aqui, ele passou ao comando do servidor. Quem escolhe é o servidor que administra toda a saúde deles lá. A saúde ficou tão boa lá, e o governo, além da arrecadação que é feita, contribuição no salário do servidor, do percentual que é descontado, o governo ainda entra com 3% para cada trabalhador do salário dele para contribuir com a saúde. Sabe por que o governo tomou essa decisão? Depois de ele analisar e dizer o seguinte: se eu cuido da saúde do servidor, eu vou ter menos sobrecarga lá de problemas na previdência. Eu vou ter um trabalhador trabalhando pelos 30 anos, uma probabilidade maior e tal, enfim, e eu vou ter menos déficit na previdência. Isso precisa ser encarado assim no Brasil. Então não se encara, o pessoal só discute se o tempo e o valor da contribuição. Vamos aumentar o valor, só a solução mágica é essa. Não, vamos fazer uma discussão ampla então da previdência, que eu acho que talvez nós teremos resultados melhores no Brasil. Deputado, pelo que o senhor disse, Major Araújo, a discussão que o governo federal, principalmente o ministro da Economia, Paulo Guedes, e a parte do governo tem tentado articular com o Congresso uma aprovação rápida da PEC da Previdência, sem desidratar demais o texto, sem modificar demais o texto, é uma tentativa muito precipitada de antecipar a aprovação sem uma discussão ampla que seria necessária? Não, eu acho que a discussão não é isso que eu quero dizer. Eu acho que a gente tinha que elencar outros fatores, já que é para fazer a discussão da Previdência, fazer de forma ampla, de todos os fatores que influem na Previdência, né? Mas a discussão em si, por esse ângulo que nós estamos falando aqui, da contribuição e do tempo de contribuição principalmente, já foi feito. Eles já chegaram à conclusão, essa conclusão veio dos governos passados, desde a FHC, que essa discussão vem sendo feita. Nós que somos servidores, a gente sofre muito com ela, né? Porque eu, por exemplo, eu participei do Conselho de Previdência da Goiás Prev,
e me aprofundei um pouco na questão da Previdência, e eu sei que sempre se pratica uma certa injustiça. Quando você discute só esses dois principais fatores que influem na Previdência, no déficit que foi criado, você está sendo injusto. Então a gente sofre muito, mas a discussão vem sendo feita antes. Eu participei do conselho em 2006. Naquela época já se discutia a questão do aumento de contribuição, do aumento da própria contribuição. Já era feito, né? E agora chegou um ponto que uma decisão precisa ser tomada a respeito disso, a gente sabe. Então não está sendo feito de afogadinho também não, porque ela já foi feita anteriormente, o governo Temer teve, e agora está sendo feito. Eu só acho que a gente deveria fazer uma discussão mais honesta sobre isso. Tem muita gente que entende Previdência no Brasil e que está por trás dessa reforma, omitindo alguns fatores que deveriam ser levados em conta e fazendo a discussão rasa de que o problema está na contribuição e no tempo de contribuição. O senhor acha hoje que, mesmo com toda essa discussão das tentativas de projeto que a gente teve, inclusive a PEC do Temer, que parou no projeto do Congresso por 2 anos e não conseguiu aprovação nem na própria Câmara, na primeira casa do Congresso, o senhor acha que hoje os militares vão aceitar o texto que foi apresentado para a reforma específica da categoria, ou vai haver resistência, vai haver aglutinação de sindicatos que vão tentar fazer algum tipo de lobby, alguma negociação com os deputados para que isso seja abrandado ou nem seja aprovado no Congresso? Não, eu acho que quanto aos militares está bem resolvido, os próprios militares já aceitam essa questão. Eu acho que os militares não vão aceitar a modificação desse texto, né? Que é o que o Congresso, pelo menos alguns parlamentares lá, tanto no Senado como na Câmara, têm manifestado que pretendem fazer, né? E outros setores também têm pressionado para isso, né? Não há uma compreensão de que militar tem que ter um sistema diferente, porque ele também tem um regime totalmente diferente de trabalho, enfim, e outros fatores que influenciam nisso. Mas é debate, né? O Congresso é soberano, ele deve caminhar para isso. Eu acho que haverá grande dificuldade de se aprovar o texto do sistema geral, né? Do regime geral de previdência. Esse terá grande dificuldade de se aprovar. Eu acho que a tendência ali é que há uma tendência de se estabelecer regras mais rígidas para os militares e abrandar as regras com relação ao regime geral. É isso que eu acho que deve acontecer lá no Congresso. O senhor acredita que pela discussão inicial dos deputados federais hoje na Câmara, a possibilidade, a maior probabilidade é de que essas gratificações e reajustes do vencimento dos militares seja modificado no texto de alguma forma a partir de agora? Então, são dois textos distintos, né? O sistema de proteção social dos militares está num texto, num projeto de lei, e a questão da reestruturação da carreira está em outro texto, outro projeto totalmente distinto. E eles serão tratados de forma distinta, embora estejam tramitando ali juntos, eles deverão ser tratados ali de forma distinta. Não sei o que deve acontecer, eu acho que todos dois, há uma tendência ali de tentativa de modificar os dois, tanto o regime dos militares, aproximando do que vai ser aplicado ao regime geral de previdência, e também suprimindo alguma coisa, talvez, na reestruturação da carreira que está sendo proposta. Bom, você acabou de acompanhar a entrevista com o deputado estadual Major Araújo, do PRP. Major, muito obrigado pela visita, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço aí, parabenizando vocês pela discussão. A discussão é atual, talvez o assunto mais comentado no Brasil, e a opção faz bem, né, em discutir esse assunto e levar ao público, né? Parabéns para vocês.